Olá pessoal, a gente está aqui hoje para dar continuidade ao nosso treinamento aí e para falar hoje sobre conceitos básicos de virtualização e como esses conceitos são utilizados dentro da solução da VM. Então, para começar, a gente precisa entender que existem dois tipos mais básicos assim, de virtualização. Um que alguns chamam de hosted e outro chamado de nativo. Na virtualização do tipo hosted, você tem uma camada de hardware, um sistema operacional aqui que vai tratar desse hardware, fornecer drivers, etc. Para interagir com esse hardware, utilizar esses recursos. E sobre esse sistema operacional é que é instalado o software de virtualização. Esse software de virtualização, então, vai fazer uso das funcionalidades que esse sistema operacional oferece para oferecer às suas máquinas virtuais os recursos que elas precisam para rodar as aplicações e tal. No segundo tipo, a gente tem aqui a mesma camada de hardware, só que não existe a figura do sistema operacional. Então esse software de virtualização aqui, especializado, ele é responsável não só por prover os recursos de virtualização para as máquinas virtuais, mas também por prover os drivers, e demais recursos necessários para lidar com esse hardware que está aqui embaixo. Como a gente pode observar rapidamente, a partir da observação visual aqui dos desenhos, fica claro que esse modelo aqui ele tem uma camada a menos. E o que significa isso na prática? Significa mais desempenho. Então você deixa de ter um intermediário aqui, que nesse caso é o sistema operacional. Consequentemente, esse modelo vai oferecer o melhor desempenho possível, vai garantir um maior desempenho em relação a esse modelo. Isso porque esse software de virtualização ele vai oferecer um acesso direto ao hardware, e, consequentemente, um desempenho maior para as máquinas virtuais que estão executando aqui. Porém, esse software de virtualização também ele vai precisar ser mais complexo do que esse software de virtualização desse exemplo, porque ele vai ter que lidar não só com as questões ligadas ao própria virtualização em si, mas também com as questões de acesso a esse hardware, que nesse primeiro modelo essas questões de acesso ao hardware são tratadas pelo sistema operacional. Então, digamos que o software de virtualização aqui se preocupa somente em oferecer recursos de virtualização para as máquinas, e utiliza o que o sistema operacional oferece. Nesse caso, não. Esse software especializado aqui ele precisa prover também alguns recursos de sistema operacional, digamos assim, para interagir com esse hardware, drivers de acesso a recursos como escalonamento de processos, CPU, memória, disco, rede, todos esses recursos básicos de hardware que qualquer aplicação, qualquer sistema operacional precisa lidar. Então, de certa forma, esse software, por mais que ele seja voltado para a virtualização, ele vai ter que oferecer alguns recursos de sistema operacional. Por outro lado, ele vai precisar se preocupar somente com aqueles recursos que são mais importantes para a virtualização em si. Então ele pode fornecer recursos, digamos assim, mínimos, porque ele não está preocupado em ser um sistema operacional de propósito geral, ele é um sistema especializado. Então isso realmente garante uma maior eficiência nesse modelo. Então, assim, de uma forma bem objetiva, a principal vantagem desse segundo modelo é o desempenho. Por outro lado, será que esse modelo aqui não serve para nada? Ele deve ser desprezado sempre? Não, não é isso. É que esse primeiro modelo, pelo fato de o sistema de virtualização, o software de virtualização, confiar no sistema operacional, ele faz com que essa solução aqui ela seja mais flexível, digamos assim. O que acontece? Nesse tipo de solução, esse software é muito dependente do hardware. Consequentemente, você precisa ter um controle, digamos assim, sobre esse hardware para garantir que esse software vai funcionar bem. Nesse caso aqui, isso não é tão verdade assim, porque o sistema operacional vai cuidar da questão do hardware. Então esse software aqui, esse software de virtualização, ele vai funcionar em qualquer ambiente onde um sistema operacional funcione.
o que nem sempre é verdade nesse outro caso. Então, o que acontece? Esse tipo de virtualização ele é mais flexível no sentido de que ele é compatível com uma quantidade maior de plataformas de hardware, enquanto que esse modelo aqui é mais restritivo. Na prática, falando dando alguns exemplos para deixar isso mais claro, o que acontece? Você tem aqui, por exemplo, um VMware Server, um VMware Player, ou um VirtualBox, né? Ou em outras soluções desse tipo que você queira utilizar e que possam ser instaladas no sistema operacional como Windows ou Linux. O que acontece? Qualquer máquina, por mais simples e limitada que seja, mas onde você consiga instalar um Windows ou um Linux, ela vai permitir rodar um software de virtualização. Então, isso aqui torna esse tipo de solução adequada para, por exemplo, seus servidores mais antigos, equipamentos legados, né, onde você não necessariamente aquele equipamento foi pensado para virtualização, mas onde você consegue instalar um Linux, você consegue instalar um Windows, consegue instalar um sistema operacional genérico. E também para aqueles equipamentos que, digamos assim, não são de grife, né, os equipamentos alternativos, né, equipamentos genéricos, vamos chamar assim. Então isso garante uma maior flexibilidade, ou seja, você consegue utilizar esse tipo de solução num ambiente maior. Além disso, esse tipo de virtualização oferece uma outra vantagem, que é o seguinte: você pode usar ela no seu próprio ambiente, no seu próprio equipamento, ou seja, como você tem um sistema operacional aqui embaixo, o software de virtualização acaba sendo apenas mais um software instalado nesse sistema operacional. Então nada impede que você tenha outras aplicações aqui, né? Então nada impede que eu tenha aqui um servidor de qualquer com um Linux instalado, por exemplo, e eu instalo um VMware Player, por exemplo, e instalo também um servidor web. Então esse servidor ele vai atuar como servidor web e vai atuar como servidor de virtualização. Isso é interessante? Depende, né? Pode ser ruim, porque você vai ter uma competição aqui por recursos, né, entre o software de virtualização e o servidor web. Mas, para ambientes de teste, por exemplo, teste, homologação, desenvolvimento, isso pode ser muito interessante, essa flexibilidade pode ser bastante útil. Então, e eu já utilizei, inclusive, esse tipo de cenário em ambientes de produção. Né? É claro que a gente não utilizava muitas aplicações aqui do lado desse software de virtualização. A gente tentava deixar esse sistema operacional aqui o mais limpo possível para que o software de virtualização fizesse uso do máximo possível de recursos, né, de hardware através desse sistema operacional para você ter uma otimização do desempenho dessas máquinas virtuais aqui em cima. Né? Mas, eventualmente, você precisava instalar algumas coisinhas aqui. Né? Coisas que não, digamos assim, comprometessem o desempenho do ambiente virtualizado. Né? Então, a solução desse tipo também pode funcionar, inclusive, em ambiente de produção. Agora, claro, é a solução ideal? Não. Se você puder optar por essa solução, você vai ter um desempenho melhor. Então, para ambientes de produção, essa solução é mais indicada porque ela oferece um melhor desempenho. Por outro lado, ela também exige um hardware mais confiável, robusto e especializado para virtualização, que é o que a gente encontra hoje. Né? Apesar de que, na prática, né, o Hyper-V da VMware, que é o SXZ que você teria aqui instalado, ele nada mais é do que uma distribuição Linux otimizada e com software, né, drivers e softwares desenvolvidos pela VMware para otimizar o acesso a esse hardware e otimizar o desempenho dessas máquinas virtuais aqui. Então, de certa forma, software de virtualização especializado também é um sistema operacional, ou pelo menos é baseado no sistema operacional, né, claro, com os devidos ajustes. Mas você continua tendo um ambiente mais restritivo. Né? Então, eu costumo dizer que a VMware tem um HCL, né, uma lista de compatibilidade de hardware, assim como a Microsoft, por exemplo, tem. Só que essas listas elas são inversamente proporcionais, ou seja, enquanto a lista da VMware ela é de certa forma reduzida, né, para garantir que só vai constar da lista de compatibilidade de hardware da VMware aquele hardware que seja altamente confiável e robusto para você utilizar no ambiente de produção e virtualização do ambiente com segurança,
A HCE da Microsoft ela vai estar preocupada em garantir que o Windows funcione numa gama maior possível de equipamentos, né? O que vai te dar justamente uma das vantagens de você ter esse tipo de solução, que é a flexibilidade, uma gama maior de equipamentos onde você consegue rodar esse tipo de solução de virtualização, né? Mesmo com o prejuízo do desempenho, mas com o benefício da flexibilidade. Aqui você tem o prejuízo da falta de flexibilidade e o benefício do desempenho. Então é uma questão de optar pelo que melhor lhe atende e de acordo com as circunstâncias, né, com o ambiente da empresa. Tá? Então, esses são os dois tipos mais comuns de virtualização que você vai encontrar aí. Bom, uma máquina virtual é uma abstração de recursos físicos. Né? Então, o que você tem aqui? Um hardware físico, né? Onde você tem uma determinada arquitetura e onde você tem um sistema operacional e onde você tem um software de virtualização, etc. Do ponto de vista da máquina virtual, é necessário que essa máquina virtual enxergue um hardware que para ela é físico, mas que na prática é lógico. Na verdade é lógico. Então, o software de virtualização é responsável por fornecer para a máquina virtual, para o sistema operacional da máquina virtual, um hardware virtual. Esse hardware virtual ele é definido cuidadosamente pela VM para garantir que o sistema operacional da máquina virtual consiga reconhecer esse hardware e que essa máquina virtual funcione de uma forma eficiente. Tá? Mas o interessante disso é que você consegue ter essa abstração, né, e aquela máquina virtual vai enxergar sempre esse hardware virtual independentemente do hardware físico que exista na máquina física, né, onde está instalado o software de virtualização. Então isso aqui é o legal, porque faz com que você consiga ter portabilidade da máquina virtual. Ou seja, eu consigo pegar essa máquina virtual e levar para um outro equipamento físico, obviamente que tenha um software de virtualização lá também, o mesmo software de preferência, e eu consigo fazer com aquela máquina virtual funcionar do mesmo jeito que funcionava no outro equipamento. Né? Justamente porque existe essa abstração do hardware. Então o hardware que aquela máquina enxerga, que aquele sistema operacional enxerga, ele é um hardware virtualizado. Então esse hardware, digamos assim, ele não muda, ele não depende do hardware físico, onde o software de virtualização está funcionando. Tá? Então isso é muito interessante. E é um dos recursos, um dos conceitos mais importantes que viabiliza e que faz a virtualização ser uma coisa tão interessante. A VMware dá o nome de vCompute para a virtualização de CPU e memória, dá o nome de vStorage para a virtualização de disco, dá o nome de vNetwork para os recursos virtuais de rede. Tá? Só uma questão de nomenclatura, porque se você encontrar na documentação da VMware esses termos, você vai saber do que se trata. Também é uma questão de nomenclatura, vale a pena frisar que o sistema operacional da máquina virtual ele é chamado de guest, né, convidado, enquanto o software que roda no hardware físico ele é chamado de host, né, ou hospedeiro, ou anfitrião. Então você tem um host, né, que é um equipamento físico com um software de virtualização, hospedando, né, um sistema operacional convidado numa máquina virtual. Então a máquina virtual é o convidado, a máquina física é o hospedeiro. Okay? Alguns conceitos básicos sobre virtualização, particionamento. Então é importante que um software de virtualização seja capaz de dividir, né, e distribuir os recursos de hardware físicos através de recursos de hardware virtual. Então você consegue, por exemplo, imagine que você tem aqui uma CPU com 2 núcleos, por exemplo, e você pode entregar para cada máquina virtual aqui uma CPU virtual, né, com um núcleo, ou até com 2, dependendo do caso, embora a gente vai ver aqui lá na frente que isso não é recomendado. Mas de todo modo, o que é importante compreender nesse momento é que esse hardware físico ele tem que ser virtualizado, particionado, né, e entregue para esse sistema operacional aqui da máquina virtual para que ele possa detectar
e fazer uso desse hardware virtual de uma forma adequada. Então isso o particionamento é o que garante que você vai conseguir distribuir esse hardware físico através das máquinas virtuais. Elas vão conseguir enxergar partes desse hardware físico através dessa camada de virtualização. O isolamento é outro recurso importante porque quando a gente fala de virtualização, significa você executar várias cargas de trabalho dentro de um ambiente físico único. Né? Então eu tenho vários ambientes lógicos dentro de um ambiente único, ou seja, eu tenho várias máquinas virtuais dentro de uma máquina física. Consequentemente, o isolamento é uma coisa importantíssima. Por quê? Porque ele faz com que, se uma máquina virtual for comprometida por uma questão de segurança, um vírus, um código malicioso, por exemplo, as demais máquinas não serão comprometidas pelo fato de estarem no mesmo ambiente físico, digamos assim. Elas podem até ser comprometidas através da rede, como aconteceria num ambiente qualquer, independentemente da virtualização. Mas se você não pode ter o risco de comprometimento dessas 3 máquinas virtuais aqui, porque essa máquina contaminou, né, com um código malicioso, e através das características de virtualização, esse código malicioso se espalhou para outras máquinas. Né? Então isso não pode acontecer. Então o software de virtualização é responsável por garantir o isolamento entre esses vários ambientes virtualizados, digamos assim, né, para que um não interfira no outro. Tá? E a gente vai ver que a VMware oferece alguns recursos para você não só garantir esse isolamento, mas controlar de que maneira esse isolamento vai acontecer. E outro conceito muito interessante e útil da virtualização é o conceito do encapsulamento. O encapsulamento ele garante que todas as informações, né, que dizem respeito a uma máquina virtual, elas estão contidas nos arquivos de configuração daquela máquina virtual. Então isso quer dizer o seguinte, que eu não tenho nenhuma informação relacionada à máquina virtual que não esteja autocontida, digamos assim, né, nos próprios arquivos de configuração da máquina virtual. Ou seja, se eu copio a pasta que contém todos os arquivos dessa máquina virtual para outro lugar, copio para um outro servidor, por exemplo, físico, eu tenho a garantia de que essa pasta contém tudo que é necessário para que aquela máquina virtual volte a funcionar como funcionava antes naquele outro host anterior. Okay? Então esse conceito de encapsulamento ele é muito importante porque ele vai garantir que o conjunto de arquivos da máquina virtual seja autossuficiente, ou seja, contenha todas as informações necessárias para que aquela máquina virtual funcione em qualquer ambiente. O que leva a gente a fazer uma análise bem interessante, que é a seguinte: a partir do fato de que você tem dentro de uma pasta, por exemplo, de um conjunto de arquivos de configuração, tudo que é necessário para que uma determinada máquina virtual funcione, né, com suas configurações de hardware virtual, com suas configurações de sistema operacional e com suas configurações de aplicações, a partir do momento que tudo isso, né, corresponde a uma pasta e um conjunto de arquivos, o que eu posso fazer? Eu posso fazer provisionamento através da cópia simples de arquivo. Ou seja, fazer uma cópia dessa pasta significa gerar uma nova máquina virtual, que é cópia dessa máquina, né, cuja pasta foi copiada. Significa que se eu transfiro essa pasta, se eu movo ela de um lugar para outro, eu posso, isso equivale a migrar um servidor, ou migrar uma aplicação, por exemplo, que está rodando num servidor que foi virtualizado. E a partir dessa ideia que é extremamente poderosa, apesar de simples, né, a VMware permite, né, assim como várias soluções de virtualização disponíveis no mercado, ela permite que você consiga realizar de forma bem fácil e eficiente diversas operações de gerenciamento do seu ambiente virtual. A exemplo de cópia, clonagem, versionamento, arquivamento, espelhamento remoto de máquinas virtuais. Tudo isso baseado nesse conceito básico, que é o fato de que a máquina virtual está encapsulada num conjunto de arquivos, que são os arquivos de dados e de configuração da máquina virtual. O disco virtual e os arquivos de configuração. Então essa ideia é muito poderosa, né, e permite que a gente faça várias coisas interessantes.
Bom, agora a gente vai falar um pouco mais sobre a suíte vSphere, né, que é a solução da VMware, e vamos entender um pouco melhor quais são os principais componentes, né, dessa suíte que a gente vai tratar aqui nesse curso, e depois a gente vai fazer uma passada geral em todos os produtos, né, e as principais funcionalidades e recursos que a VMware oferece através da sua suíte de virtualização. Mas para começar, vamos entender a arquitetura aqui do vSphere, né, que é a suíte de virtualização da VMware, né, que se encontra na versão 5.1 e que trouxe várias novidades, né, a partir da versão 5. Novidades que a gente vai detalhar algumas delas mais adiante, né, mas que vale a pena já a gente destacar algumas. Então, a solução de alta disponibilidade foi redesenhada, a migração online de máquinas virtuais, ela agora pode ser feita mesmo que você não tenha link de alta velocidade. Foi desenvolvida uma nova versão do Firewall, então a segurança do Hypervisor SXI está aprimorada. A capacidade das máquinas virtuais foi multiplicada, né? Agora você consegue criar máquinas virtuais extremamente poderosas, com uma configuração de hardware bem significativa, né? Até 32 processadores virtuais e até 1 terabyte de memória. Não existe mais o SX. Antigamente existiam duas versões do Hypervisor da VMware, né? O SX, que era uma versão, digamos, mais comercial, e o SXI, que era a versão gratuita mais limitada. Mas a VMware chegou à conclusão de que era mais interessante unificar, a gente vai ver mais adiante porquê. Você tem mais recursos hoje para fazer o deploy automático de hosts. Claro, isso é mais útil para ambientes maiores, ambientes onde você tem que fazer o deploy de muitos hypervisors num espaço curto de tempo, mas é um recurso bem interessante. Existe uma nova versão do hardware virtual. Deixa eu falar mais sobre isso adiante. Agora existe um recurso novo chamado SDRS, né, que é o Storage DRS, que permite fazer o balanceamento de carga para operações de I/O dentro do seu ambiente virtualizado. Você agora também tem configurações de armazenamento com base em perfil. Você pode associar perfis às máquinas virtuais e ao sistema de armazenamento, e isso vai gerar uma alocação automática, uma otimização da distribuição das máquinas virtuais no sistema de armazenamento. Você tem uma nova versão do sistema de arquivos da VMware, que é um sistema otimizado de processo concorrente para armazenamento de dados de máquinas virtuais. E você tem suporte também agora um suporte melhor para otimização de operações de I/O em sistemas de armazenamento baseados em NFS, o que facilita, por exemplo, para você montar um storage caseiro. Né? Você quer montar um storage baseado em Linux com NFS para hospedar suas máquinas virtuais.